nos colocamos mais uma vez na Tua presença e, em especial, Senhor, queremos pedir pela vida do Felipe, que, ó Deus, se dispôs a estar aqui trazendo a Tua palavra e que ele venha ser instrumento do Senhor aqui nessa noite. Deus, a começar na vida dele. E Deus, obrigado, Senhor, pela vida dele. Queremos pedir pela família, proteção do Senhor na vida dele, em toda a família. Deus, a saúde. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, que se dispôs a servir ao Senhor, Deus, com esse dom que o Senhor deu a ele. Capacite, Deus, a cada dia, para que ele possa, Deus, com sabedoria, Pai, falar, ser instrumento e boca do Senhor, onde ele colocar os seus pés. Deus, muito obrigado pela vida dele, nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra aqui lida possa ser exposta com fidelidade, que a Tua igreja seja edificada, Deus. O Senhor primeiramente seja adorado e a Tua igreja posteriormente edificada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse trecho é muito conhecido, está logo no início da Bíblia.
Até mesmo aquelas pessoas que abandonam a leitura bíblica ao longo do ano, já passaram por esse trecho. Quem teve aí o propósito de ler a Bíblia esse ano, a Bíblia toda, logo no primeiro dia já se deparou com esse texto, não é? E já leu sobre a queda do homem. Bom, se a gente volta ao capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver que o ambiente que Deus cria para o homem viver é um ambiente perfeito. A gente sabe que esse ambiente ele foi feito de forma perfeita por Deus. Esse ambiente onde o homem está inserido, ele possui comida e bebida, tudo que o homem precisa para sobreviver, de alimentação. Esse ambiente, ao que tudo indica, tem um clima agradável, tudo é bom. Afinal, o próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, fala que tudo que Deus faz é bom. Mas Deus dá uma limitação a esse homem e a essa mulher, os nossos primeiros pais. A limitação que Deus dá a eles é que eles não poderiam comer do fruto de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, então chegamos no capítulo 3. Mas nós lemos o capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. Mas vejam bem o que está escrito no último versículo do capítulo 2. O versículo 25 do capítulo 2. Está escrito assim, ó. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia mostra que o relacionamento entre eles era um relacionamento perfeito. E por ser um relacionamento perfeito, eles não se envergonhavam. E eles tinham um relacionamento perfeito entre eles, e eles também tinham um relacionamento perfeito com Deus. Tudo era de fato perfeito. A natureza e todas as coisas foram criadas sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de pecado, e também o homem foi criado sem nenhum tipo de pecado. O que acontece é que no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o relato de uma criatura que aparece. Aqui logo no versículo 1, preciso que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque nós vamos caminhando ao longo do texto. Nós temos o relato de um ser, aqui a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente nós sabemos que é o inimigo das nossas almas, Satanás. Não à toa o livro de Apocalipse se refere a Satanás como o dragão ou a antiga serpente. Satanás então está aqui de frente para aquele homem e aquela mulher. Algumas pessoas que não creem na Bíblia como a palavra de Deus ainda vão questionar: mas será mesmo que era Satanás mesmo, estava conversando com aquele homem e com aquela mulher? Será que isso daqui não é uma história, uma alegoria? Será que isso daqui não é um jeito didático de Deus mostrar para a gente que o homem pecou? Olha, nós cremos que de fato esse diálogo aconteceu e que de fato esse homem e essa mulher pecaram contra Deus nessas circunstâncias. Nós cremos que o texto é de fato fiel. Veja o que diz 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vejam que a própria palavra de Deus testifica que o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 é verdadeiro. Então, nós não estamos diante de um texto, de uma fábula, de um texto poético que não existe. Nós estamos diante de um fato, de um acontecimento histórico. Isso de fato aconteceu. Vejam, Satanás então começa logo no versículo 1 fazendo uma pergunta. Vejam a pergunta que Satanás faz na parte B do versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Satanás começa colocando uma dúvida. A instrução de Deus estava clara nos corações daqueles dois, mas Satanás coloca uma dúvida. Veja a resposta de Eva no capítulo 2, no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Vocês veem que está no plural.
ela está ali falando que os dois têm o entendimento que das árvores do jardim eles podem comer, mas existe uma limitação, e essa limitação está no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam bem, existe uma pessoa, duas pessoas com uma certeza de que algumas coisas e muitas coisas eles poderiam fazer, mas uma única coisa não poderia ser feito, que é comer daquele fruto. Mas agora existe uma terceira pessoa, um terceiro ser na cena, e esse ser faz uma proposta. E a proposta que esse ser faz é: vocês podem comer desse fruto que não vai acontecer nada. É isso que diz o versículo 4. Vejam nas suas Bíblias. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vejam bem, então agora nós temos um choque de realidades. Nós temos, de um lado, o homem e a mulher que Deus criou, e do outro lado nós temos Satanás dizendo que as coisas que Deus disse não são verdades. E vejam bem, essa estratégia de Satanás se perpetua até os nossos dias. De um lado temos a palavra de Deus, que nos diz o que é certo, e do outro lado temos Satanás dizendo que não, nós podemos fazer o que nós bem entendemos, que isso não vai trazer prejuízo nenhum para nós. Bom, vejam então a afirmação de Satanás: é certo que não morrereis. Satanás não só está dizendo que eles não teria problema que eles consumissem aquele fruto, como era uma certeza de que eles não sofreriam nenhum tipo de dano. Mas Satanás não se contenta em dizer isso. Satanás no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás não está satisfeito em falar que eles podem consumir aquilo, como Satanás também faz questão de dizer o seguinte: olha, Deus é que está restringindo vocês. Vocês poderiam usufruir de coisas muito melhores, mas Deus está colocando limitações para vocês. Vejam como Deus é ruim. Eu estou mostrando para vocês um caminho muito melhor, um caminho onde não existem limitações, um caminho onde as pessoas podem fazer tudo o que elas querem. Vocês podem e devem consumir desse fruto. Afinal, olha aí, o fruto está aí à disposição de vocês. E então Satanás, não satisfeito em dizer isso, coloca toda a culpa diante de Deus, como se Deus fosse aquele ser mau que está limitando o homem a consumir aquele fruto. Tem uma frase que eu já ouvi em algum lugar que diz o seguinte: olha, não é pecado se te faz feliz. É mais ou menos essa linha de raciocínio aqui de Satanás, não é? Não é pecado se aquilo traz para você alegria e felicidade. Quando na verdade nós vemos que a palavra de Deus é que define o que é certo e o que é de fato errado. Mas vejam bem, Satanás chega com uma dúvida, colocando uma dúvida na mente daqueles dois, e aqueles dois que estavam certos do que fazer, no versículo 6, esse cenário começa a mudar. Eu imagino que eles andavam pelo jardim e olhavam para aquela árvore e sempre se lembravam que aquilo era a limitação, que eles não poderiam comer daquele fruto. Mas no versículo 6, eles começam a olhar para aquilo de um outro jeito. Olha o que diz o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam, aquilo que era claramente algo que Deus abomina, e que Deus odeia, e que Deus não quer, agora começa a se tornar algo desejável. Mas não se tornou algo desejável de um momento para o outro, muito rápido. Foi necessário que algumas dúvidas fossem colocadas na cabeça deles. A estratégia de Satanás é exatamente a mesma, desde o Éden até os nossos dias. Nós temos a palavra de Deus como a verdade clara para nós. Mas com o tempo nós começamos
a ter algumas dúvidas, começamos a ouvir o mundo então é aquele que nos dita as coisas, e aí com o tempo nós começamos a olhar para aquela árvore e começamos a achar que aquele fruto é desejável. Nós começamos a olhar para as coisas que Deus odeia, para as coisas que Deus abomina, e nós começamos a desejar essas coisas, porque nós não estamos mais focados na palavra de Deus, mas nós estamos recebendo influências externas a todo momento. Isso aconteceu. Os olhos daquela mulher e daquele homem começaram a desfrutar daquele fruto de um outro jeito. Ele não era mais abominável, mas desejável aos olhos. Bom, e o que acontece é que eles comem daquele fruto. E quando eles comem daquele fruto, eles quebram a lei de Deus. Eles desobedecem a Deus. E por causa desse primeiro pecado, ou o pecado original, acontece que todos nós recebemos como herança o pecado. Vejam o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso quer dizer que todos nós já nascemos, somos concebidos em pecado, por causa desse primeiro ato, por causa do ato de Adão e Eva de pecarem contra Deus. E veja, nós temos aqui agora algumas consequências que o texto traz para nós, algumas consequências que eles sofrem por terem quebrado a lei de Deus. Vejam o versículo 7. No versículo 7, nós vamos ver que eles começam a ter um problema de relacionamento um com o outro. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós lemos no versículo 25 do capítulo 2 que eles estavam nus, mas eles não se vergonhavam. Afinal, até no capítulo 2, eles ainda não haviam pecado. Então eles tinham um relacionamento perfeito. Mas aqui no capítulo 3, eles pecam. E por pecarem, eles têm o primeiro choque de realidade. É estarem de frente um para o outro nus, e eles se sentem incomodados com isso. E logo no versículo 8, a segunda consequência já vem. Vejam que eles ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, e eles se esconderam de Deus. Vejam, duas consequências imediatas que o pecado trouxe para a vida daqueles dois e que o pecado também traz para a nossa vida. O pecado separa o homem do seu semelhante, e é por isso que as pessoas brigam, é por isso que existem contendas, é por isso que existem discussões, é por isso que existem gritarias. É porque o homem é pecador e por ser pecador, ele tem contenda com o seu semelhante. Assim também, o homem se afasta ou é afastado de Deus pelo pecado. Veja que ao invés de o homem correr para Deus e se sentir aliviado porque Deus está vindo e a chance de pedir perdão, o homem não faz isso. Ao invés de pedir perdão para Deus, o homem se esconde de Deus. O homem prefere ficar longe, escondido de Deus, como se isso fosse resolver o problema. Vejam se isso não é mais ou menos o que acontece com a gente mesmo, quando nós pecamos. Nós pecamos e muitas vezes, ao invés de nos voltarmos para Deus e pedirmos perdão, nós preferimos o quê? Preferimos achar que nada está acontecendo, preferimos alimentar o pecado e muitas vezes preferimos nos afastar da comunhão da igreja. Porque nós sabemos que aqui nesse ambiente existe confrontação de pecado. E nós não queremos ser confrontados. Nós queremos ser alimentados pelas nossas próprias concupiscências. Nós queremos alimentar os nossos prazeres. E quando nós somos confrontados com o pecado, nós não gostamos, porque isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Mas Deus nos chama a nos arrependermos. Mas vejam, essa não é uma ação natural do homem. Se arrepender não é algo natural. Se fosse algo natural, Adão e Eva teriam feito isso aqui no versículo 8, mas não.
eles se escondem de Deus. Vejam então que no versículo 9, Deus chama aqueles dois. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Mais especificamente, o Senhor chama o homem. E aqui nós temos um interessante jeito de Deus conversar com aqueles dois. Vocês se lembram a quem Satanás dirigiu a palavra primeiramente? Satanás dirige a palavra à mulher. Mas Deus, quando vai pedir satisfações do que aconteceu ali naquele momento, Deus não chama a mulher, Deus chama o homem. Porque Deus instituiu o homem como sendo aquele que seja o líder do seu lar. Vocês já passaram pela situação de estar em uma loja ou estar em um local onde vocês precisam saber do que está acontecendo ou reclamar de alguma coisa? Geralmente as pessoas falam assim, olha, eu quero falar com o responsável por esse lugar. Aí uma pessoa está te atendendo ali, não, mas eu posso te ajudar. Não, eu quero falar com aquele que é responsável. Porque existe um responsável. Deus faz desse jeito. Ao invés de Deus conversar da maneira que Satanás fez, não, Deus fala o seguinte, olha, Deus disse ao homem, ou seja, Deus quer conversar com aquele que ele instituiu como o responsável. Deus não coloca o homem e a mulher em uma posição desigual, como se o homem fosse mais importante que a mulher. Mas Deus estabelece o homem como sendo o representante, tanto do seu lar, quanto da igreja. É por isso que o homem é o cabeça do lar e também existem homens, pastores e presbíteros, que governam a sua igreja. O padrão que acontece dentro de casa, ele também acontece dentro da igreja. E aqui Deus faz exatamente isso. Deus chama o homem e diz, onde estás? Como se Deus não soubesse. Mas ele pergunta, onde estás? E aí o versículo 10 diz, o homem responde, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. O Senhor Deus então pergunta no versículo 11, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Vejam, o Senhor Deus já sabia de todas as coisas. Será que o Senhor Deus está perguntando aqui porque Ele não sabia? Não, o Senhor Deus já sabia de todas as coisas. E exatamente por isso é que Ele chega para conversar com o homem. E qual que seria a atitude? A atitude do homem, a atitude de um homem de verdade, ele diria o seguinte, Deus, foi isso mesmo. Eu comi do fruto que o Senhor me proibiu de comer, e é por causa disso que eu estou envergonhado, é por causa disso que eu me escondi, é por causa disso que eu me cobri todo. Essa seria a atitude certa, essa seria a atitude de um crente. Mas ao invés disso, veja o que Adão faz no versículo 12. Ele faz o seguinte, olha, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, ao invés de Adão dizer o seguinte, olha, fui eu mesmo, eu admito, eu confesso o meu pecado. Ele faz o seguinte, olha Deus, eu estava tudo certo aqui. O Senhor me deu essa mulher e ela é que me deu esse fruto e eu comi. Eu não tenho culpa. Em outras palavras, Deus é que talvez poderia ser o culpado. Afinal, foi Deus que deu aquela mulher para ele. E ali, Adão mostra que o pecado traz mais uma consequência. Além de nos afastar dos nossos irmãos e de nos afastar de Deus, o pecado faz com que nós não assumamos as nossas responsabilidades. A gente prefere transferir a responsabilidade para uma outra pessoa. E vejam só se a mulher não faz a mesma coisa no versículo 14. No versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vejam que ela faz a mesma coisa. Adão transfere a responsabilidade para ela transfere a responsabilidade para a serpente. Nenhum dos dois é capaz de assumir a sua culpa. Vejam que Deus também se dirige à mulher, mas em um segundo momento. Afinal, ele conversou com aquele que era responsável e ele deu uma resposta daquelas. Agora ele conversa com a mulher e ela também se mostra não arrependida. Simplesmente transfere a responsabilidade. Vejam então, nos versículos 14 e 15.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja o versículo 15, o versículo mais importante de todos esses que nós lemos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe aqui um problema. E esse problema é a queda do homem. E agora o homem está afastado de Deus. E é necessário que o homem seja mais uma vez unido ao Senhor. Só que existe um abismo entre Deus e os homens. Existe um abismo entre o Deus criador perfeito de todas as coisas e a humanidade caída em pecado. E no versículo 15 é feita uma promessa, o que nós entendemos como o proto-evangelho, ou o evangelho em miniatura. Afinal, aqui no versículo 15 é prometido que o descendente da mulher, e aqui é uma menção a Jesus Cristo, nosso Senhor, o descendente da mulher viria a esse mundo, se faria carne assim como um de nós, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Só que nesse processo de esmagar a cabeça da serpente, a serpente também iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, Jesus iria morrer como consequência. Meus irmãos, esse é o evangelho do Senhor Jesus. Deus cria todas as coisas de forma perfeita. O homem, por sua livre e espontânea vontade, quebra a lei de Deus e causa separação entre Deus e os homens. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que vem como um de nós, se faz carne, vive uma vida perfeita, para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Bom, uma vez que nós já entendemos o texto um pouco melhor, nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer para nós é que Satanás distorce e banaliza a verdade, desde o Éden até os nossos dias. Vejam se não é a mesma coisa que Satanás faz, desde o Éden e até os nossos dias. Nós vimos no versículo 4 que Satanás diz: é certo que não morrereis. E nos nossos dias Satanás continua dizendo as mesmas coisas. É certo que não vai acontecer nada com vocês. Podem continuar pecando naturalmente. Podem continuar vivendo para si mesmos naturalmente. Podem continuar a fazerem o que vocês quiserem naturalmente. Satanás disse isso no Éden. Satanás diz hoje da mesma maneira. A estratégia não mudou. A estratégia é exatamente a mesma. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer para nós é que nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está contida na palavra de Deus, na revelação especial, aqui onde nós conseguimos entender aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Porque se nós tivermos essa verdade nos nossos corações, isso vai nos ajudar a discernir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Meus irmãos, mesmo sabendo o que é a verdade, é difícil. Vocês veem, eles não eram pecadores ainda, tinham conhecimento, conviviam com Deus diretamente e mesmo assim pecaram. E nós, que já nascemos pecadores, ainda mais nós precisamos de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos de conhecer mais e mais a palavra de Deus. E a verdade, meus irmãos, da palavra de Deus, por incrível que pareça, muitas vezes, ao invés da verdade ela causar a união, a verdade ela causa separação. Ou seja, às vezes, ou quase sempre, ao invés da verdade unir, ela separa. Que coisa! Porque quando nós proclamamos o Evangelho da forma certa, e nós ficamos firmes naquilo que é a vontade e a verdade de Deus, aqueles que não querem
se submeter à palavra de Deus, eles se afastam. Eles se afastam. Porque eles não estão dispostos a abrir mão das suas próprias vontades, das suas próprias paixões para agradar a Deus. Eles preferem alimentar as suas próprias concupiscências. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade e nos submeter a essa verdade. A terceira aplicação, e ela ficou bem clara no texto, é que o pecado ele causa inimizade entre os homens. Aqueles dois ali tinham uma convicção, e a convicção é de que eles estavam ali em comunhão com Deus, estava tudo bem, eles não se envergonhavam, mas a partir de um momento eles começaram a se envergonhar. O pecado causa separação entre os homens. E é por isso que as pessoas brigam. É por isso que existem discussões, desentendimentos, gritarias, contendas, problemas, brigas no trânsito. É por isso, todas essas coisas, sem exceção, são consequências do pecado. Todas as coisas são consequência do pecado. A quarta aplicação que eu trago para nós é que o pecado faz com que os homens não assumam as suas responsabilidades. Vejam, Deus se dirigiu ao homem e ele disse que o problema era a mulher. Deus se dirige à mulher e ela disse que o problema era a serpente. Isso acontece lá no jardim, aconteceu lá e acontece hoje nos nossos dias. Nós transferimos a responsabilidade para outras pessoas. E aí a gente, ao invés de fazer a nossa parte, a gente acha que quem está errado é o pastor, que não fez aquilo que eu achava que era certo. Ah, não, mas o outro não me cumprimenta, é por isso que eu tenho essa inimizade. Toda vez que eu passo, a pessoa não me cumprimenta. E a pessoa nem sabe que você existe, não está nem sabendo que você está com esse ressentimento. É você que então tem que ir lá e iniciar o relacionamento. E começar esse diálogo, já que você está sentindo falta. Não transfira a responsabilidade para o outro, faça aquilo que você acha que deve ser feito. Diante da palavra de Deus, obviamente. Nós temos essa tendência de transferir a responsabilidade, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. E quando nós começamos a transferir responsabilidades, nós transferimos a responsabilidade que nós temos, por exemplo, de educar a nossa família, os homens. O homem é o representante do lar. Deus se dirigiu em primeiro lugar ao homem. E quando o homem ele se negligencia disso, ele está transferindo essa responsabilidade tão importante para uma outra pessoa. E às vezes a igreja vai fazer esse papel, mas às vezes outras pessoas vão fazer esse papel. E aí pode ser a escola, um ambiente hostil, pode ser outros ambientes. Alguém vai fazer esse papel, vocês podem ter certeza. Alguém vai educar os nossos filhos, alguém vai falar para eles o que é certo e o que é errado. Pode ser a gente, mas pode ser o mundo. Então nós temos que escolher quem vão ser as pessoas que vão educar e dizer para os nossos filhos que existe um padrão de certo e errado, e esse padrão se encontra na palavra de Deus e em nenhum lugar mais. Vejam, a quinta aplicação é que o pecado ele procura impor uma inversão de papéis. O pecado ele quer impor uma inversão de papéis. Veja o que eu disse para vocês, Satanás se dirige primeiramente à mulher, mas Deus não. Ele se dirige primeiramente ao homem. E Satanás então ele utiliza a mesma estratégia hoje. Ele coloca então que as mulheres devem ser cada vez mais empoderadas. As mulheres devem ser cada vez mais pessoas que buscam destaque. Seja numa empresa, na sociedade, na igreja. A mulher tem que estar sempre em maior destaque. Por outro lado, o homem, ele tem que ficar na dele. Afinal, nós vivemos em uma sociedade machista. Então o homem tem que ficar quieto, porque já ficamos muito tempo nesse sistema. Vocês veem como é totalmente ao contrário da palavra de Deus? A palavra de Deus não coloca a mulher inferior ao homem. A palavra de Deus simplesmente dá papéis diferentes para o homem e papéis diferentes para a mulher, de forma que quando eles estão juntos, eles representam aquilo que Deus planejou desde sempre.
Vejam que é totalmente diferente do que está acontecendo na sociedade hoje, no mundo. Existe uma inversão e querem produzir homens cada vez mais infantis e homens cada vez mais afeminados, para que eles não assumam o papel que eles devem assumir, infelizmente. E por outro lado, a sociedade busca pregar que as mulheres devem ser cada vez mais másculas. Vejam bem como é exatamente o contrário. Mas a palavra de Deus coloca um padrão, e esse padrão é estabelecido nas Escrituras, em que o homem lidera e a mulher o auxilia. Meus irmãos, mas o mundo não acaba aqui nos problemas. E essa é a sexta e última aplicação para que a gente termine o nosso sermão de hoje. Existe uma saída, e essa saída é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A saída é o próprio Filho de Deus, encarnado, que morreu no nosso lugar, está vivo à direita de Deus Pai, porque ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a nossa esperança. Então é por causa de Jesus Cristo e da sua obra salvífica nas nossas vidas que nós podemos dizer: eu não vou viver como esse mundo vive. Eu não vou me adequar aos padrões desse mundo. Eu vou ser diferente. Eu vou ser um homem, eu vou ser uma mulher. Eu vou ser um jovem que vive de acordo com a palavra de Deus. E uma vez que nós nos submetemos à palavra de Deus, Deus ajusta todas essas coisas no nosso coração. Então Deus faz com que o nosso coração se incline para Ele. E então nós possamos fazer a sua vontade. Meus irmãos, que nós possamos praticar essa palavra. A palavra de Deus diz que aquele que escuta as palavras do Senhor, mas não as pratica, é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Mas aquele que escuta as palavras do Senhor e as praticam, são comparados a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Não porque a casa era boa, mas porque a fundação era boa, era o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos viver de uma maneira que agrade a Deus, sabendo que nós somos pecadores, mas que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor está aqui conosco, onde nós nos reunimos para adorar o Teu santo nome. Deus, muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa família, por todas as coisas que nós temos, Deus. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome por todas essas coisas, porque Tu és um Deus amoroso, perfeito, grandioso. Que o Senhor Deus esteja conosco todos os dias, ó Pai. Nós assim também pedimos ao Senhor que abençoe o pastor Tonico, que está em viagem, que abençoe o Diego, sua família, que abençoe todos aqueles, ó Deus, que também se afastaram da comunhão da igreja, que o Senhor toque o coração deles, para que eles entendam, ó Deus, que não existe vida longe da Tua igreja, não existe vida longe do Senhor, Deus. Tem misericórdia, que nós possamos ser luz e sal no mundo, que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.